Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube pra você que tá ligadinho no canal e vamos repercutir o tema Soteldo. O baixinho não joga mais com Paulo Turra enquanto ele for o comandante do Santos Futebol Clube. O Santos tenta desfazer a negociação com o Tigres do México. Você vai saber o que diz o presidente do Tigres sobre o tema. Vamos falar também sobre o jogo de logo mais. Santos e Cuiabá. Tem mudança no esquema tático e tem mudança no meio-campo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de dar um super recado pra você. Faz um cash bet aí. Você é bom de palpite? Você acerta todos os palpites naquele happy hour, naquele churrasco de final de semana? Então o seu lugar é na Cashbet, hein? Olha, na Cashbet você tem bônus de 100% no seu primeiro depósito. É isso mesmo, é só clicar no link que está fixado nos comentários e fazer um Cashbet aí, claro. Olha, grandes jogos do Campeonato Brasileiro no dia de hoje, hein? Eu já fiz os meus palpites e você pode fazer o mesmo na Cashbet. Corre lá, clica no link fixado nos comentários, realiza o seu cadastro e palpita de montão. Faz um cashbet aí. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o peixe? Que dia movimentado ontem na Vila Belmiro, hein? Que coisa! O baixinho Soteldo foi afastado pela diretoria e também pela comissão técnica do Santos. E claro, uma decisão conjunta, né? O Rueda concordou, né, com a definição de Paulo Turra, e o Turra que chegou realmente dando as cartas, né? Um treinador com uma postura diferente dos últimos treinadores, né? Comparado com os últimos treinadores que passaram pelo Santos Futebol Clube, especialmente o Odair Hellmann, né? Que os jogadores faziam o que bem entendiam e o Hellmann não fazia absolutamente nada. A postura com Turra é totalmente diferente. Olha, o motivo do afastamento do Soteldo não foi somente o fato de ele não ter treinado após a partida contra o Blooming, né? Não ter gostado de treinar depois da partida contra o Blooming. No treino de sexta-feira também pediu para sair mais cedo do treinamento. A grande realidade é que as informações que nós temos é que o Soteldo já vinha dando trabalho há bastante tempo. Só que essas questões estavam sendo, de alguma forma, né, colocadas embaixo do tapete pelo coordenador Paulo Roberto Falcão e também pelo ex-treinador Odair Hellmann. O Turra chegou, recebeu algumas informações do comportamento do Soteldo no Santos Futebol Clube e, claro, com os últimos acontecimentos ele tomou a decisão. Olha, o jogador está afastado, não vai trabalhar comigo neste momento, mas à frente pode trabalhar, mas neste momento não. Vai treinar à parte, não quero o Soteldo para a partida contra o Cuiabá. E isso causou uma grande indignação do baixinho Soteldo, que inclusive deixou claro para o seu empresário que com Paulo Turra ele não joga mais no Santos Futebol Clube. Portanto, ficou uma situação delicada para a continuidade do Soteldo no Santos Futebol Clube. E olha, pasmem, há 15 dias atrás, o Santos anunciou a compra do Soteldo em definitivo, 50% dos direitos econômicos por 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais. O Santos terá que realizar 4 pagamentos ao clube mexicano, mas não pagou ainda a primeira parcela. Olha, muita gente questionando, Marcão, o Santos assinou ou não assinou o contrato de compra do Soteldo? A informação que nós tivemos no dia de ontem, no período da tarde, é que a compra do Soteldo, o contrato de compra, não foi assinado ainda. Porém, o Santos tem um contrato assinado com o Tigres do México, onde o Santos exerce a prioridade de compra. E é justamente nesse ponto que o clube mexicano vai, de alguma forma, né, fazer com que o Santos mantenha aquilo que foi combinado. O Santos tem um documento que foi assinado com o clube mexicano, onde o Santos se compromete, né, com a compra do Soteldo. Esse documento tinha que ter sido assinado até o dia 30 de junho e o Santos assinou. Por quê? A partir do dia 1º de julho,
o Soteldo poderia ser negociado com qualquer outro clube do futebol brasileiro e futebol mundial. E o Santos assinou esse documento para evitar que o clube mexicano negociasse o Soteldo com outro clube. Então, ontem, em contato com o Super Sports MG, o presidente do Tigres do México deixou claro: olha, o Soteldo é do Santos Futebol Clube, não tem como voltar atrás. O Santos exerceu a prioridade de compra e a compra do Soteldo em 50%. Caso o Santos volte atrás, vai ter problema. Então a realidade é essa. Se o Santos quiser desistir da compra do Soteldo, e o entendimento do Santos é outro, o entendimento do Santos é que o Santos ainda não comprou o jogador, né? Olha, esse tema vai parar na justiça. O Santos vai ter problema caso queira declinar da negociação com o baixinho Soteldo. O entendimento do clube mexicano é que o Soteldo já foi comprado em 50% pelo Santos e não tem devolução. Não tem essa de código do consumidor, né? Que você compra um produto e tem 7 dias para devolver. No futebol não tem muito disso, não. Então, o Santos vai ficar com o mico na mão. Essa é a realidade. Agora, ontem eu falei com muitas pessoas sobre o caso Soteldo. Alguns me ligaram, né? Pessoas, inclusive, da mídia. Marcão, uns concordando com a decisão de Paulo Turra e da diretoria do Santos, outros discordando, né? Dizendo que não é o momento para afastar um jogador desse nível, desta qualidade, que o Santos não tem elenco para tomar uma decisão como essa e o Turra deveria ter feito vistas grossas. Olha, eu respeito todas as opiniões, inclusive quero saber a opinião de vocês nos comentários, mas eu entendo que tudo que nós cobrávamos durante os últimos anos, o Turra, em uma semana, começa a fazer. Não dá para criticar, no meu ponto de vista, a decisão de tirar laranjas podres do elenco do Santos Futebol Clube, independente da qualidade desse jogador, do valor que ele custa. Não dá para analisar dessa forma. O Santos, da forma que estava seguindo, o Santos iria cair para a segunda divisão. E mesmo com essas mudanças e mesmo com essa limpeza, não temos a garantia se o Santos vai melhorar ou não. Mas quantas vezes nós cobramos que uma atitude mais severa fosse tomada pela diretoria, pelo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão e também pela comissão técnica, e nós, de alguma forma, nos frustrávamos, né? Em ver que isso não acontecia. Então, a mudança de comportamento da comissão técnica, ela é muito importante. A decisão do Turra de mexer com o jogador, né, do nível do Soteldo, ela é um exemplo para o grupo. E a grande realidade é o seguinte: nem Soteldo, nem jogador nenhum desse elenco do Santos é maior do que o Santos Futebol Clube. Então, é preciso sim tomar uma atitude. E olha, se tiver que realmente ter algum tipo de prejuízo com uma saída do Soteldo, independente de qualquer coisa, o Santos tomou, no meu ponto de vista, a atitude correta. Parabéns a Paulo Turra. Soteldo voltou ao Santos Futebol Clube, não marcou sequer um gol no seu retorno, né? Tem 2 assistências, jogador que colecionou contusões aí durante o seu retorno. Então, com todo respeito ao Soteldo, que já também teve problemas como esse na sua primeira passagem, que teve problemas como esse também jogando no Tigres do México, que no Toronto do Canadá, jogando a MLS, também não jogou absolutamente nada. Então a realidade é a seguinte: o Soteldo vive ainda daquele futebol que ele apresentou com o Jorge Sampaoli. Será que o Soteldo não é um jogador supervalorizado? Esse é o ponto. Agora, tem outra questão aí. Marcão, mas se o Santos sabia de tudo isso que estava acontecendo com o Soteldo, aliado ao problema técnico dele que não vinha desempenhando um bom futebol, por que o Santos comprou o Soteldo há 15 dias atrás? Aí é o X da questão. Eu sempre, quando fui perguntado sobre se vale a pena comprar o Soteldo ou não, a minha resposta era a seguinte: olha, pela questão técnica, analisando o elenco do Santos Futebol Clube, eu compraria o Soteldo. Acho que o Soteldo ainda é uma das poucas referências técnicas desse elenco do Santos, mesmo não estando jogando bem. Agora, tem 2 fatores que eu entendo que precisa ser analisado. Eu dizia isso há cerca de 20 dias atrás. Primeiro, a questão comportamental do Soteldo. E 2, a questão física do Soteldo.
É claro que isso precisaria ter sido analisado pelo comitê gestor do Santos e pela comissão técnica do Santos Futebol Clube. O Soteldo já teve muitos problemas comportamentais no passado e o rendimento dele chama atenção, o rendimento negativo. Claramente é um jogador que talvez estava com problemas extracampo, não se cuidando. Um jogador que não dorme bem, um jogador que não chega em condições normais para treinar, não rende em campo. A não ser que seja um extraterrestre, como poucos que nós tivemos no futebol brasileiro. Jogadores normais, como é o caso do Soteldo, que é bom jogador, mas é normal, se não estiver bem fisicamente, bem mentalmente, não vai render. E claramente isso estava atrapalhando o desempenho do Soteldo. Agora, por que esse mapeamento não foi utilizado? Claro que todo mundo sabia que o Soteldo tinha problemas extracampo. Não é novidade para ninguém a decisão de Paulo Turra quando se refere a Soteldo. Por que isso não foi levado em consideração na decisão de compra ou não do baixinho Soteldo há 15, 20 dias atrás? Mais uma vez mostra que esse comitê gestor do Santos é ruim, que a comissão técnica anterior do Santos era um fracasso, que Paulo Roberto Falcão não tem função nenhuma no Santos Futebol Clube e que Andrés Rueda é um péssimo presidente. Portanto, era evidente. Agora, como imprensa, é muito difícil a gente chegar a esse tipo de conclusão porque os treinamentos são fechados. A imprensa não consegue acompanhar o treinamento, saber como o jogador chega no treinamento, se ele está naquela nhaca, se ele está fazendo um corpo mole. A imprensa não tem visibilidade disso. Portanto, é muito importante que os clubes até abram os treinos para que a imprensa consiga, inclusive, ajudar nesse tipo de diagnóstico. Porque eu posso garantir com toda certeza, se os treinamentos do Santos fossem abertos, talvez muitas questões já teriam sido levantadas e alguns jogadores já teriam sido afastados. Porque é claro que não é normal o rendimento ruim como o Santos está tendo para um elenco que é o 6º elenco mais caro do futebol brasileiro. Não é normal esse rendimento tão abaixo da média. O elenco do Santos não é um primor, está longe de ser um elenco bom. Mas olha, não é pior do que muitos elencos que nós temos no futebol brasileiro. Claramente tem coisa errada aí. E tudo isso está vindo à tona. Tudo isso está vindo à tona. Agora, Paulo Roberto Falcão, o que faz? Por onde anda? O que come? Ninguém sabe. Andrés Rueda, que vive no CTR Pelé, por que não tem esse diagnóstico? O que fez o Hellmann durante 8 meses no Santos Futebol Clube? Realmente é uma vergonha. Parabéns a Paulo Turra pela coragem. Tem que afastar medalhão sim. Da forma que está, o Santos caminha a passos largos para a segunda divisão. E falando sobre Paulo Turra, quero falar sobre o time de hoje. Turra, com afastamento de Soteldo, muda inclusive o esquema tático. Luan Dias será o titular para o jogo de logo mais. O Santos vai jogar num 4-4-2. Do lado direito, João Lucas. Do lado esquerdo, Gabriel Inocêncio. E Rodrigo Fernandes permanece como titular no meio-campo do Peixe. Olha, a escalação do Santos para o jogo de logo mais terá em campo o seguinte time. João Paulo no gol. Do lado direito, João Lucas. Na zaga, Messias e também Joaquim, e do lado esquerdo, Gabriel Inocêncio. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Dodi, Luan Dias, a grande novidade, e Lucas Lima. Na frente, Mendonça e Marcos Leonardo. É este o Santos para o duelo de logo mais contra o Cuiabá, às 18h30. Lembrando que o Cuiabá está atrás do Santos Futebol Clube por apenas 1 ponto. É um jogo de 6 pontos, como é falado no futebol, né? É um confronto direto de times que vão brigar pelo mesmo espaço na tabela. Ou seja, Santos e Cuiabá brigam contra o rebaixamento. Quem vencer hoje abre vantagem, coloca o seu adversário para trás. Então, importantíssimo hoje um bom jogo do Santos. Eu, claro, colocaria o Inocêncio pela direita e o Kevson pela esquerda. Eu não colocaria o João Lucas, como vai optar o treinador Paulo Turra, e sobre o Luan Dias, para mim é uma baita de uma interrogação, né? Eu ainda não consegui enxergar qualidade no Luan Dias com a camisa do Santos. Vamos ver se agora, com essa nova escalação, com 4 homens de meio campo, o Luan Dias consegue performar bem. Sofreu com uma contusão quando chegou ao Santos, teve alguns minutos, não mostrou absolutamente nada. É o Santos povoando um pouco mais o meio campo e Mendonça e Marcos Leonardo jogando mais avançado.
Vamos aguardar qual será o desempenho desse novo time comandado por Paulo Turra. Agora, tenho gostado da postura do Paulo Turra, hein? É isso que o Santos precisava, um treinador com personalidade para dar uma... Pode pagar um pouco, pode ter problemas inicialmente, mas mais à frente vai colher, né, os resultados. Preciso mudar, preciso afastar jogador que entende, jogador que entende que é maior que o clube. Não tem jogador maior que o clube, nunca teve, especialmente nesse elenco medíocre que é o elenco do Santos Futebol Clube. Grande abraço, valeu galera! Tchau!